Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Eu sou o Cássio Salles, investidor há mais de 10 anos, e o meu papel aqui nesse canal é te ajudar a investir melhor. Hoje vamos falar sobre Benjamin Graham. Quem foi ele? Simplesmente o pai da filosofia de investimento em valor, e que há 87 anos consegue bater o mercado em rentabilidade. Fica comigo e vamos descobrir quais são os segredos e as estratégias desse grande investidor. Benjamin Graham influenciou o mundo dos investimentos. Inclusive, grandes investidores seguem sua filosofia até hoje, como por exemplo Warren Buffett, Walter Scott, entre alguns outros. Ele escreveu principalmente duas grandes obras. Esse livro eu recomendo muito para quem está começando, que é o Investidor Inteligente. E esse livro, que foi escrito em 1934, também com auxílio principalmente na precificação das ações e algumas abordagens na hora de investir. Esse livro, inclusive, se tornou praticamente a bíblia da forma de Warren Buffett investir. Apesar de ele ter vivido em outra época, a abordagem dele nos investimentos continua atual até hoje. Não é à toa que discípulos da sua forma de investir vêm batendo o mercado há mais de 87 anos, desde que esse livro foi escrito, porque ele trata do investimento de uma forma pragmática, racional e abordando a segurança do investimento, saindo de uma mentalidade de achismo e que demonstra de uma forma simples que qualquer investidor, por mais que ele não seja especialista no assunto, consegue ter boas rentabilidades. Para você ter uma ideia como essa filosofia de investimentos consegue ser efetiva e manter uma rentabilidade superior à do mercado há tanto tempo, a rentabilidade média do mercado norte-americano dessa época até hoje é em média 9% ao ano. E os seus discípulos de destaque, como Warren Buffett, Walter Scott e Howard Marks, conseguem ter rentabilidades superiores a 19% ao ano, mais do que o dobro da rentabilidade do mercado. Benjamin Graham construiu sua estratégia de investimentos em uma época onde se teve a pior crise dos mercados da história, que foi justamente na quebra da Bolsa de Nova York. Na década de 20, Benjamin Graham já era gestor de recursos. Em 1929, quando teve a quebra da Bolsa, inevitavelmente a sua carteira de investimentos perdeu valor e gerou enormes prejuízos para seus clientes. Isso afetou de uma forma significante Benjamin Graham, como também na sua estratégia de investimentos. Graham desenvolveu, a partir dessas experiências, uma forma de investir primeiramente focado em não perder dinheiro, ou nas próprias palavras dele, na segurança do capital investido, e segundo, uma rentabilidade adequada. O que é essa rentabilidade adequada? É uma rentabilidade que seja superior a um título público ou poupança e CDB no caso da nossa economia. Porque caso não tenha uma rentabilidade maior, melhor deixar o dinheiro onde não tenha risco nenhum. Não faz sentido você investir na renda variável se não seja para ganhar mais. E como que a gente vai conseguir atingir esses dois objetivos? Segurança e uma boa rentabilidade. A estratégia de Graham tem 3 pontos centrais. O primeiro é o nível de mercado. Segundo Graham, o mercado oscila entre a euforia e o pessimismo extremo. Inclusive, ele criou um personagem, que é o Senhor Mercado. O Senhor Mercado, ele é um sócio seu em um negócio privado. E todo dia ele vai até a sua sala e oferece para comprar as suas ações ou vender as ações dele. Só que tem dias que ele está muito eufórico e achando que o negócio vai bombar e vai lucrar e vai crescer como nunca. E está pagando preços exorbitantes. Ou cobrando de você preços exorbitantes para que você compre dele. Já outro dia, ele está pessimismo, achando que o negócio está uma merda, está horrível, que vai falir, vai quebrar, vai dar PT e está te oferecendo preços ridiculamente baixos para você comprar as ações dele ou caso você queira vender as suas ações. Então, na verdade, ele é um sócio prestativo, só que ele é bipolar, às vezes muito eufórico e às vezes muito pessimista. Mas para você que sabe o valor dos negócios, você não deve se deixar influenciar. Segundo Graham, esses momentos de depressão do senhor mercado é como se fosse uma falta de liquidez para os seus ativos. Quer dizer o quê?
que nesse momento você não tem uma boa oportunidade para venda, mas você não é obrigado a vender. Como você também não é obrigado a comprar quando o seu mercado está muito eufórico. Você tem que se manter racional e aproveitar esses momentos. Então você deve, segundo o Graham, aproveitar o momento de euforia do mercado para vender e aproveitar a depressão do seu mercado para comprar as ações dele. O segundo ponto, na minha opinião, é o mais importante. É justamente a margem de segurança. O que é a margem de segurança? Bom, nada mais é do que você poder errar de longe. Você tem uma margem muito grande para poder errar, porque se você tentar acertar o alvo em cheio, muito provavelmente você vai errar. Mas imagine que você tem uma área muito grande para acertar. E acertando dentro dessa margem, você vai estar ganhando. Warren Buffett, quando explicou a margem de segurança, ele fez o seguinte exemplo. Imagine que você é um caminhoneiro e você está dirigindo um caminhão. Esse caminhão está pesando em torno aí de 9 toneladas. E tem uma ponte pertinho para você cruzar que suporta no máximo 10 toneladas. Mas tem uma outra ponte um pouco mais distante, mas que essa ponte ela suporta 15 toneladas. Bom, a margem de segurança está aí. Ela é maior na ponte que suporta 15 toneladas. Então o interessante é que você vá de caminhão até essa ponte que suporta mais peso, porque o risco de acontecer algum acidente é muito menor. No caso das ações, essa margem é verificada basicamente de duas formas, segundo Benjamin Graham. A primeira forma é o valor do negócio e o preço do negócio. A diferença é essa margem de segurança. Imagine um negócio que tenha R$1 milhão em caixa, além de suas operações cotidianas, e essa empresa quase não tem nenhuma dívida. Mas vamos supor que ela deve R$200 mil. Mas hoje, no mercado, se a gente pegar o valor de todas as suas ações, estão sendo negociadas a R$500 mil. A gente vê que o próprio valor da empresa vale muito mais que isso. Então existe uma margem de segurança. Por outro lado, se todos os bens da empresa, subtraído das suas dívidas, valesse por volta de R$500 mil, como exemplo, e as suas ações negociadas dariam um valor de 2 milhões. Então, nessa situação, não existe margem de segurança. Você está pagando muito mais caro pela empresa. Por mais que as expectativas sejam altas, elas podem não se traduzir em realidade. Segundo Graham, não é uma situação onde um investidor deva investir. E uma outra referência que Graham utiliza é justamente sobre os lucros. Imagine que os lucros sejam os ganhos dos acionistas. Ou seja, se você tem ação, então os lucros são seus ganhos. Pode até ser que a empresa não distribua esses lucros, mas os seus ganhos ficam dentro da empresa, sejam em uma forma de reinvestimento ou na forma de distribuição, um ou outro. Então imagine o valor dos lucros, por exemplo, de R$1 milhão de uma empresa. E essa empresa, se a gente pegar todas as suas ações negociadas na Bolsa de Valores, está sendo negociadas por R$5 milhões. Então quer dizer que se essa mesma empresa manter os seus lucros, você vai conseguir reaver todo o dinheiro que você investiu dentro de 5 anos. Isso pode se traduzir em dois efeitos, ou na valorização da sua ação, ou na distribuição desse lucro. No longo prazo, o mercado ele acaba pagando por essa diferença. Segundo Graham, no longo prazo, o mercado é igual a uma balança. Ele se alinha ao valor das empresas e não às expectativas. Então, se a gente está falando de 5 anos de um payback, a gente está falando de uma rentabilidade em torno de 20% ao ano, o que seria muito superior à rentabilidade da renda fixa. E nessa situação hipotética, existe uma margem de segurança, porque a rentabilidade sobre os lucros é muito mais alta e faria sentido para o investimento. Então, através dessas duas situações, tanto do valor do negócio quanto dos lucros, estaria a margem de segurança. Se a diferença é muito grande, então o erro também pode ser muito grande. Essa estratégia certamente é uma estratégia muito defensiva. E é interessante notar que nessa estratégia você não está competindo
com ninguém. Você não está competindo com os analistas e nem está fazendo previsões proféticas. Você não está se dando superpoderes de adivinhação. Você está fazendo um investimento racional, sem grandes expectativas no negócio, mas sim avaliando se existe uma margem de erro grande ou não. E o terceiro ponto crucial que Graham defende é justamente a diversificação. Para Graham, mesmo que a margem de segurança seja grande, se você tem apenas um ativo ou dois, você ainda pode errar. Infelizmente, o futuro é incerto e não existe dons de adivinhação ou futurismo para termos certeza do que vai acontecer. Então a diversificação serve como outro fator de defesa para os seus investimentos. Se um investimento vai mal, você vai ter vários outros que vão bem. Isso vai manter a sua rentabilidade superior à rentabilidade do mercado. Graham defende uma diversificação extrema, não uma diversificação de 2 ou 3 ações. Graham tinha centenas de ações em sua carteira quando ele exercia a sua profissão de gestor de recursos. Warren Buffett citava que Graham tinha ações que ele tinha apenas $1.000. Para quem movimentava milhões, $1.000 era quase nada. Então sim, Graham defendia a diversificação desde que se enquadrasse dentro dessa margem de segurança. E caso as ações deixassem de se enquadrar, para ele não valeria a pena manter. Ele sim pregava a venda dos ativos, mas não focando no curto prazo, mas sim o longo prazo. Então, em uma esquematização simples, Graham defendia o investimento dentro de um mercado depressivo e utilizando os mercados eufóricos para a venda. Ele defendia a diversificação, uma diversificação extrema e não pequena. Graham defendia múltiplos baixos, preço-lucro baixo, preço dividido pelo valor patrimonial também baixo. Esses múltiplos traduz no que Benjamin Graham fala na margem de segurança. E uma observação interessante. Benjamin Graham, já naquela época, falava de alguns setores específicos e ele fez um alerta principalmente no setor de aviação, onde nasceu no início do século XX. E até hoje esse setor é extremamente problemático e especificamente rentabiliza muito pouco os seus sócios. Graham já alertava naquela época para você fugir desse setor. Então é isso, muito obrigado. Se ficou alguma dúvida sobre Benjamin Graham ou você quer fazer algum comentário, quer que eu coloque um outro vídeo falando sobre ele, dando exemplos de investimentos, deixe aqui nos comentários. Se você gostou do conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ajuda demais a divulgação e crescimento desse canal. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.